Então, assim, eu vou começar contando um pouco da minha história. E a minha história, eu era um menino, eu tinha lá meus 10, 12 anos, eu tinha meu primeiro computador, eu tinha um 486, eu jogava os jogos lá, ele tinha um HD muito pequeno e tinha 800 mega, eu lembro até hoje. E, cara, cada vez que eu instalava novos programas nele, né, ele ele lotava muito rápido. Então eu instalava aquele Windows 3.1 lá que a gente ficava trocando os disquetes muitas e muitas vezes, né? Até os íconezinhos que eram do Windows eu tirava dele para poder livrar. E aí todo mês eu formatava ele pelo menos umas duas vezes. Bom, e aí a minha história ela se desenvolveu aí, pulamos uns 20 anos e eu me formei em ciências, né? Eu tenho minha bagagem científica muito forte em ciências biológicas. E apesar de ser ciências biológicas, a gente tem uma carga de matemática muito grande. A ciência, né, exige muita matemática da gente. Cálculo um, cálculo 2, estatísticas pesadas, assim, durante anos, até que a gente consiga ter essa bagagem matemática para embasar a ciência. E aí eu fiz uma pós em comunicação na USP, né? Aproveitei esse momento que eu estava na pós para fazer todas as matérias de jornalismo, de publicidade, de relações públicas. Fui bolsista pela FAPESP de mestrado. Então, aqui começou minha jornada na comunicação, entender é, esse mundo da comunicação, as referências históricas. Em sequência, eu fiz mais uma pós na Escola Pan-Americana de Design e ali eu tive uma bagagem de design, de ilustração, né, na principal escola de artes aí do Brasil, de São Paulo praticamente. E aí eu abri uma agência de marketing. Então, quando começou o Facebook, eu estava vendendo campanhas de porta em porta para pequenos comércios, né? E o Facebook foi a plataforma que disponibilizou para a gente ah, esses anúncios segmentados que a gente conhece hoje, né? Antes você não conseguia fazer isso. Eu quero segmentar aqui para esse público. Só grandes banners, né? Grandes anunciantes conseguiam fazer isso. E naquela época, quando começou, né? Eu cheguei a fazer páginas aqui com 500 mil de seguidores e fiz muitos sites, muitas campanhas de Google, de Facebook. Então essa foi minha trajetória na comunicação. E aí eu reencontrei com meu pai, né? Meu pai é contador e ele participou, ele como estagiário, 40 anos atrás, ele escreveu o contrato social dos maiores grupos de roupa social que a gente conhece hoje, que a gente vai no shopping, as principais lojas lá. Ele que participou da fundação. E ele, nesse expertise, ele abriu as próprias fábricas. E aí, reencontrando com ele, ele tinha, né, na verdade, tomado uma devolução de 400 mil reais. A gente estava, né, a minha família, ele, minha mãe, eles estavam passando por alguns perrengues, dificuldades, e eu decidi abrir uma loja de fábrica para ajudar eles. Eu já sabia do marketing, já sabia sobre e-commerce, e falei, vamos abrir uma loja para vender todas essas roupas. E a partir dali, eu criei uma marca, né, de fábrica, uma loja de roupa. Esse daqui é o meu cachorro, ele ficava na frente da loja, né, de gravata, ele praticamente levava os clientes para dentro da loja. E a partir dali eu comecei a dar palestra nas empresas, né, como se vestir, com o estudo de mercado que eu tinha feito. E a partir disso foi muito rápido que as pessoas começaram a me chamar para rádio, para TV, eu fiz comerciais de TV, para eventos, São Paulo Fashion Week, participar de todos os eventos de luxo. Comecei a vestir artistas, um dos artistas mais notórios aí que eu vesti foi o Celso Portiolli, e o que ele tirou, né, o que mais me surpreendeu foi que ele tirou um terno, que era o terno da maior marca de terno sob medida do Brasil, e ele vestiu aqui um terno que eu tinha desenhado para ele. Então, aquilo me surpreendeu e surpreendeu pessoas que estavam também em volta de mim, né? Porque essas pessoas elas pediam para participar da minha palestra, mesmo eu não tendo uma formação, né? Eu me questionava, eu falava, pô, essas pessoas que têm muito mais formação técnica, tempo de mercado, faturam mais do que eu, têm equipes muito maiores do que eu, querem participar da minha palestra, né?
E a nossa fábrica, a fábrica que era dos meus pais, ali tinha mais de 100 pessoas, mas na loja que eu tinha criado era eu e mais um assistente, né? Então, eu sozinho consegui fazer aquilo lá sem investimento, justamente por causa da dificuldade que os meus pais passavam. Então, eu aprendi, né? E é isso que eu ensino para os profissionais hoje, na construção da imagem deles. Olha o Elton chegando aí. Fala, Elton, tudo bem? Fala, Elton, boa noite, tudo bom? Então, nessa trajetória de construir uma marca e de ser visto como uma autoridade de mercado, né, foi que eu escrevi o livro. Eu escrevi o livro, Cria uma Imagem Profissional Única, e para mim, assim, depois dessas várias transições profissionais, eu entendi que para mim, mudar a minha imagem, né, evoluir a minha imagem de uma área para outra, era como formatar aquele meu computador quando eu era criança. Para mim era muito fácil sair de uma área, sair de uma ciência, ir para o marketing, depois ir para roupa. E era engraçado que as pessoas olhavam para mim, né, nessa época aqui de alfaiataria, elas olhavam para mim e parecia que pensavam que eu tinha nascido alfaiate. E foi até engraçado quando eu falei, olha, eu vou, né, fechar a loja e vou seguir ensinando os profissionais com o meu livro que eu escrevi. E a pessoa falava assim, pô, você que tem o dom de escolher um botão, né, que nasceu nesse meio da alfaiataria. Eu falei, mas eu nunca falei isso, mas se você acha, né, eu acho que você não conheceu toda a minha história, mas a forma que eu criava a imagem era muito forte. Então, isso me motivou a escrever esse livro aqui, né? Cria uma imagem profissional única. Então, eu ensino como, mesmo pequeno, mesmo às vezes sozinho, você pode criar uma imagem muito grande e você chegar no patamar de profissionais, de empresas que são muito maiores do que você, e você conquistar o seu posto de autoridade máxima, que é o que eu prometi que eu vou fazer aqui para vocês, como fazer isso, tá? Então, é isso que eu ensino os profissionais, que eu faço treinamentos, oriento. Eu me considero mais um cientista, um pesquisador de comunicação do que uma pessoa de marketing, né? Hoje eu não faço trabalhos de administrar Instagram, eu simplesmente ensino, eu ajudo esses profissionais a se tornarem autoridade máxima, mesmo que eles estejam sozinhos, mesmo que eles sejam pequenos. A gente vai entender como que isso é possível. Vamos lá. Bom, isso é uma coisa que eu tenho. Esse assunto que eu vou tratar agora, ele é muito importante porque é uma coisa que eu tenho conscientizado, né? Muitos e muitos profissionais desse assunto aqui sobre marketing. E isso faz parte, assim, é uma raiz que a gente tem, porque todo mundo quer fazer marketing, todo mundo quer se destacar. Isso já faz parte do nosso dia a dia e muitas vezes a gente não percebeu a raiz desse processo, tá? A gente tem que entender como é que a gente entra nesse universo do marketing e quais os problemas que vocês podem encontrar. Eu vou falar muito mais de problema agora nesse slide, que é o seguinte. Eu coloquei agora, isso daqui representa desde a teoria até a prática, quando a gente começa a aprender o marketing digital até a prática. E eu começo explicando isso porque os princípios do marketing que a gente aprende hoje, eles estão baseados hoje nesses 4 P's aqui, que é produto, preço, praça e promoção, tá? Então, eu vou explicar rapidamente o básico do marketing para vocês entenderem aonde a gente vai chegar. Eu, quando eu tinha mais ou menos 16 anos, eu participei de uma pesquisa de marketing, né? Desses 2 refrigerantes aqui. Então, que é muito difícil a gente saber quem que é o vermelho e quem que é o azul. Então, eu tinha 16 anos lá, eles pagaram um grupo, né, deram uns trocados para a gente e começaram a fazer uma série de dinâmicas. A gente não sabia do que se tratava, a gente só começou a fazer as atividades. Então, a gente começou a fazer recorte cole, várias atividades, né, foi uma manhã inteira ali, monitorando a gente em salas assim de vidro, né? E aí eles foram naturalmente entrando no assunto. E aí uma hora eles falaram, olha,
o que vocês acham a diferença entre o refrigerante vermelho e o refrigerante azul? E aí o menino falou assim, olha, de verdade esse refrigerante azul ele não tem nem chance aqui no Brasil, porque ele é horrível, ninguém quer tomar, né? Então o que o menino falou foi, pô, ninguém quer isso. Então, assim, o que é o marketing? Para a gente entender o básico rapidamente, o marketing é você pesquisar o que o público pensa, né? Você adaptar e você promover. Esses são os 3 passos básicos de marketing, tá? Então, o que aquela pesquisa estava fazendo com a gente? Ela estava entendendo qual era o nosso pensamento, o pensamento do cliente, o que a gente pensava sobre aquilo, né? Sobre o quê? Sobre a referência que a gente tinha, que a maioria dos meninos ali tinha uma referência de refrigerante, e eles tinham um diferencial. E aí o engraçado é que eles começaram a mostrar, né, quem eram eles, e aí ela abriu a geladeira e tinha só refrigerante azul. E eu achei engraçado, né, porque o menino falou justamente tão mal do refrigerante que ela representava. Então, eles estavam nesse processo de marketing aqui, ó. Pesquisar o que o cliente pensa, poder, aí o segundo step, que é adaptar. Ou seja, eu tenho esse refrigerante aqui. Como é que essas pessoas aqui pensam? O que eles pensam disso? O que eu posso adaptar no meu produto para depois eu mudar, né? Eu vou poder aqui mudar tudo o que eu quiser. Aqui esse número é muito importante, adaptar 100%, tá? Ou seja, vamos mudar o nome do refrigerante, vamos mudar a cor da embalagem, vamos mudar o teor de gás, o sabor, você muda tudo. Se você falar, putz, esse produto aqui não vai vingar, você pode descartar esse produto, né? É muito comum, vários produtos, você descarta o produto. E depois disso, depois que você entende que esse produto ele tem uma assertividade de mercado, você promove. Então, eu estou mostrando isso para vocês porque é muito comum a gente achar que o marketing é só promover, tá? Mas marketing, na sua essência, e agora eu ainda estou falando do problema, tá? Por quê? Porque antes, assim, o marketing exige que a gente possa o quê? Entender o que o cliente quer, exige que a gente possa adaptar um produto 100% dele, ou seja, eu mudo o que eu quiser. E depois eu promovo, tá? Depois eu faço a minha comunicação, porque eu já sei que aquele produto, aquela forma de comunicar, ela tem aderência, né? É aquilo que o público quer. Então, esses steps, isso aqui é fazer marketing. Esses 3 coisinhas, tá? E aí começa o nosso problema. Porque hoje, e é isso que eu tenho conscientizado a maioria dos profissionais, né? Todos os profissionais que passaram pelo meu treinamento, eles estão entendendo que o grande problema quando a gente estuda marketing e quando a gente vai para a prática, esse é o problema, que a gente pega exatamente este corpo teórico aqui, né, todos os livros de marketing, desde o vô do marketing até o pai do marketing, até os livros atuais de marketing, as pesquisas de neuromarketing, elas são baseadas em produtos, tá? As dinâmicas, né, as pesquisas de branding, tudo é produto, produto, produto. E tudo é referência, referência e diferencial. Então, isso aqui você pode, por esse esqueminha aqui, você entende todo o marketing de produtos, né? Fazer benchmarking. Então, isso daqui. Agora, o problema que eu tenho mostrado para eles, quando você leva isso para pessoas, tá? O que acontece? Você parte de uma referência. Então, uma referência, né, o que é? Quando você está olhando, quando você está olhando para um profissional, uma referência de mercado, quando ele traz essa teoria aqui, então é olhar no segmento dos vasculares, quem é a nossa referência? Quem é o cara que é mais notório? Quem é a pessoa que é famosa? Né? Ele é a nossa referência nesse sistema aqui. E aí, quando você pega um menino agora, saindo da sua residência, da sua especialização, e aí ele formando a identidade de vascular, do profissional do segmento vascular, o que ele acaba fazendo? Todas as agências e naturalmente, o próprio aluno, né, o próprio estudante ali, ele já está mirando essas referências.
inconscientemente a gente tem, às vezes, os nossos pais, às vezes o cara que já está lá, é o cara que tem mais seguidores na internet. Só que o problema é que quando você usa isso daqui, você faz isso daqui. Você produz uma cópia, tá? Porque você tem uma referência e você tenta desenvolver um diferencial seu. Então, você vira um profissional que ali... E aí eu falo que é mais... Quando você faz isso com pessoas, você olhar assim, quem a gente vai copiar e como a gente vai parecer que não é uma cópia. Isso cria um grande problema, porque o profissional ele já começa com identidades muito parecidas, né? Ele não sabe criar uma identidade a partir, e aí é onde realmente vai entrar a nossa aula, é como desenhar uma identidade a partir do profissional, não da referência. E quando a gente fizer isso, a gente vai ter realmente um profissional com uma imagem única, tá? Então, falando um pouquinho mais do problema aqui, porque a gente está pegando teorias, todas as teorias de mercado, né? E vocês vão poder percorrer os treinamentos aí de marketing digital, vocês vão poder agora ter um olhar um pouco mais clínico para isso, um olhar um pouco mais crítico, né? Quando vocês verem todas essas teorias aqui sendo aplicadas as mesmas teorias para pessoas, né? E aí eu pergunto para eles, eu falo, tá, mas isso daqui, esse produto, ele se conecta igual uma pessoa, né? Você se comunica com uma pessoa, você admira um produto igual uma pessoa, né? Você compra pelo mesmo motivo, você valoriza, você consome da mesma forma, então você vê uma série de problemas conceituais quando eles pegam esse corpo teórico e aplicam para pessoas. Então, o que você vê aqui na prática são disciplinas. Aqui ficou faltando uns nomes aqui. Acho que deu algum erro. Mas o que tinha escrito aqui? Estava escrito marketing pessoal, marketing de diferenciação, o personal branding, tá? Então, quando a gente está estudando marketing pessoal, quando a gente está estudando o personal branding, o marketing de diferenciação, na verdade, o que essas teorias, esse corpo teórico está mostrando para a gente é, olha, eu estou pegando toda aqui a teoria de produtos e estou usando isso aqui para explicar como é que você funciona. Só que isso não faz sentido. Isso cria grandes problemas e eu tenho mostrado como todas as identidades dos profissionais ficam extremamente parecidas. Então, esse sistema aqui, ele liga uma fábrica de cópias. Em que depois que vocês já estão mergulhados nesse sistema, vocês vão ter muito mais dificuldade para desenvolver realmente o seu diferencial, tá? Então, você vai gastar muito mais tempo, energia e dinheiro para tentar sair desse modelo. E muitas vezes você não vai se encontrar nesse modelo. É o que os meus alunos têm acontecido. Então, agora, né, quando a gente entra quando a gente analisa os perfis dos vasculares, né, mais uma vez a gente, assim como todos os médicos, né, assim, a classe médica como um todo acaba seguindo isso. E para remontar um pouco da história da identidade do médico, a gente tem lá atrás o Congresso Nacional dos Práticos. Ou seja, em 1922, você tinha uma discussão lá entre profissionais generalistas, especialistas e higienistas. Então, essa identidade dos médicos lá atrás, e o interessante é que eles competiam com, né, ao mesmo tempo que eles competiam entre si para ver qual que era o mais eficiente ali, eles combatiam uma identidade que era do curandeiro, ou seja, aquele cara que não tinha base científica, tá? Então, e aí, assim, de certa forma, todo o prestígio que o médico hoje goza, né, ele advém dessa linha, né? Esse é um ponto muito forte da identidade do médico que a gente tem hoje, porque foi aonde se formou a identidade mais forte, o preceito científico para basear na saúde. Então, ali a gente tomou um caminho para a identidade do médico, né? E
E aí, o que aconteceu depois com o mercado, né? Ou seja, a gente tem a identidade do médico muito forte, era sempre uma coisa unânime, né? Era a imagem do médico sempre foi algo inquestionável. E aí o mercado foi evoluindo. Então, aos poucos, o mercado foi falando em saturação, né? Olha, o mercado vai saturar. Então, hoje você já tem, né, essas linhas de gente falando em mercado saturar, em competição, e aí até alguns falam em bolha, estourar, mas a única coisa, isso é importante a gente entender, que a única coisa que significa um mercado saturado, o que é um mercado saturado? Independente da profissão. O mercado saturado são profissionais que usam a mesma imagem, tá? Então, quando, por causa que eles seguem as mesmas referências, então a gente tem profissionais com imagens parecidas, e aí você começa a ter uma saturação desses mercados. Então, e isso vai implicar, né, quando você segue aquele modelo de referências, isso vai implicar em toda a cadeia de comunicação. Por quê? As identidades ficam parecidas, os sites, as redes sociais, as fotos de perfil. Então, é toda a cadeia de comunicação, né? Existe um fenômeno das classes profissionais. Quanto mais a classe profissional ela se protege, ou seja, né, a medicina teve lá atrás essa proteção, né, esse agrupamento da identidade profissional e se fortalecendo através da legislação, né, assegurando só ao médico algumas procedimentos. Então, a classe se protegeu de uma forma muito forte. Só que isso também criou um outro problema. Quanto mais, isso acontece também com os advogados, quanto mais a classe ela se protege, mais ela tende a seguir as referências e mais difícil vai ficar dela depois ela se diferenciar, o profissional que está dentro, por causa de uma pressão, tanto de legislação, como a gente vê hoje dos conselhos, ou seja, ele não te dá muitos instrumentos, ele te cerceia muitas formas de se comunicar, e você vê também uma pressão dos próprios colegas, porque quando alguém, né, tenta ser diferente, ele acaba sendo um alvo de crítica, ou ele acaba sendo questionado. E aí ele fala, olha, essa não é a maneira certa de ser um advogado, essa não é a maneira certa, por causa de uma confusão entre o que você faz, entre a excelência do teu serviço, e uma confusão de que isso você tem que seguir não só os procedimentos éticos, mas você tem que seguir a imagem também. Então, eles acabam seguindo as duas coisas e depois eles viram muito parecidos. Então, você tem esse problema dentro da classe. Então, o fato agora é que a imagem ela está se desenvolvendo por referência diferencial. Então, vocês têm um grande problema, que é isso que eu mostrei agora. Só que aí, agora a gente tem a realidade. A realidade é que, de fato, todo profissional é único, tá? Se você, mesmo dentro dessas identidades aqui, cada vascular desse daqui, ele é uma pessoa completamente diferente da outra. Quando você entra num atendimento de você sabe que ele é diferente, ele tem habilidades diferentes, ele tem especialidades diferentes, ele tem aquilo que ele mais gosta de fazer. Então, e isso a gente se repete em todas as especialidades, né? Mas o que acontece, o problema? É que na imagem dele, o externo dele, isso não é visível pela imagem, né? Então, o cliente, a gente tem que agora fazer um exercício de enxergar o cliente, o paciente, de fora ele não enxerga isso. Ou seja, o mercado começa a se saturar à medida que a gente não consegue diferenciar quem é melhor que quem é o melhor para eu fazer aquele procedimento. É esse ponto em que o mercado começa a saturar. E é entendendo isso que a gente consegue desenhar agora uma imagem para sair disso. Tá? Então, eu estudo eu me considero, né, mais um cientista do que um cara de marketing, porque eu entendo
todas essas referências e eu desenvolvi um olhar, né, diferente desse pessoal do marketing que acaba seguindo todos esses modelos. Então, vocês vão, assim, de mim, ter uma visão um pouco mais externa e não querendo empurrar vocês para as ferramentas de marketing, mas entender exatamente o caminho que vai fazer de vocês profissionais únicos. É isso que eu tenho feito com os meus alunos e é o que eu quero passar um pouco da visão hoje, no tempo que a gente tem. Bom, então agora, saindo um pouco desse sistema de referência diferencial, tá? Por que o livro ele foi escrito do zero? Né? Aqui a gente começa agora a entrar, aqui embaixo, em outra linha de pensamento. Tá? Isso daqui não é mais um... Aqui estava escrito, ó, que eu tinha perdido esse texto. Marketing pessoal, personal branding, marketing de diferenciação. Então isso aqui, que eu vou mostrar para vocês, ele não é mais uma linha, né, dessas ramificações de pensamento. Isso aqui ele foi escrito do zero, com base na minha experiência de desenho de imagem, com base nos profissionais que eu acompanhei, né, artistas, desde estudantes, como eu via eles se desenvolvendo e como eu orientei profissionais que são referência para vocês, que são pessoas que tiveram grande sucesso, mas que acabaram também tendo problemas por causa justamente desse sistema aqui de referência. Então, para desenhar realmente a imagem de vocês, né, uma imagem que não tenha os vícios de marketing, que não vai copiar. Agora, para a gente definir um diferencial verdadeiro, tá? A gente tem que começar do zero. Qual é o ponto zero da imagem de vocês? Né? O que faz? Como é que surge a imagem de um profissional? Então, a imagem, ela surge a partir desses itens aqui. Agora a gente começa a construir, né? Diferente dessas perguntas, como é que uma pessoa se conecta com vocês? O que faz as pessoas se comunicarem com vocês? Valorizarem vocês mais do que outro profissional? Por que elas escolheram você? Então a gente começa a entender realmente do zero como é que é a construção da imagem de uma pessoa. E aí eu tenho provado que não é necessário você seguir nenhuma referência para você realmente desenvolver o teu potencial máximo. Eu acho que é o grande valor desse trabalho meu, que eu acho que até é o trabalho da vida inteira, é mostrar que ele pode, a partir dele, desenvolver a imagem dele. E ele não precisa seguir as referências. Isso vai ser o melhor cenário para você. A hora que você começar a desenhar a tua imagem a partir de você. E aí, eu queria fazer algumas perguntas, né? Você já viu algum profissional, né, apaixonado por você, chegar com os olhos brilhando, né, só porque viu o teu perfil no Dr. Alia, só porque viu o teu site, né, ele viu alguma coisa de você e falou, meu Deus, eu quero esse profissional. Né? Você já viu desenhar uma referência de mercado, uma pessoa virar referência em 15 dias? Então, isso gastando R$100, R$150 de publicidade? Não, né? Mas é isso que acontece quando a gente começa a entender os referenciais aqui de como realmente você desenha uma pessoa. E aí, essa estrutura, a partir disso, é que a gente consegue entender uma engenharia de posicionamento de um profissional. Como é que se forma aqui? A gente vai entender aqui um sistema, que um profissional ele tem um sistema de autoridades. E aí eu consigo fazer um profissional subir essas escaladas de autoridade, ou seja, para que serve a imagem de vocês? Né? Os profissionais eles não sabem o que é imagem. Eles não sabem qual é a função da imagem deles. Então, a imagem de vocês, ela só tem uma função. A imagem não é para você aparecer no Instagram. A imagem não é para você ter um site. A imagem é simplesmente para você gerar autoridade frente ao teu paciente. A imagem é simplesmente isso, só tem essa função. Você precisa gerar autoridade e se você gerar autoridade suficiente,
esse paciente, ele escolhe você. Então, e aí eu tenho mostrado como é possível fazer essa escalada até virar uma super autoridade, né? Esse nome, ele nem existe no mercado. Eu vou explicar mais para frente o que ele significa. Então, quando você... quando você entende esse sistema aqui, né, a minha experiência que eu tenho visto com esses profissionais, que entender a tua história a partir de você, como é que construir a tua imagem a partir de você, da tua história, do teu propósito, das suas habilidades, das suas particularidades, você começa a montar. E o meu objetivo com esses profissionais é formar eles arquitetos da própria imagem. Então, é ele fazer ele entender essa engenharia, e eu vejo hoje profissionais muito mais independentes, porque a dependência é você ser dependente de uma agência de marketing para construir a tua imagem. Não, os meus alunos hoje, eles já são muito mais independentes, por quê? Porque você sabe que eles sabem cada peça que constrói a imagem deles, eles sabem cada episódio da vida dele, cada paciente que ele atendeu, é o que constrói a imagem dele. E eles vão aprender, vocês vão aprender agora um pouco de como construir essa autoridade a partir do trabalho de vocês. Então, a gente tem notoriamente desenhado essa pirâmide de autoridade. Hoje é o que você vê. Esse profissional, ele começa como um generalista, né? Então, ele começa lá como um cirurgião geral, ele é um plantonista, e aí ele vai se tornando um especialista. E aí ele vai desenhando uma autoridade de mercado, ele começa a ganhar notoriedade até ele virar uma celebridade. Então, uma celebridade, ele é aquele profissional que você vê lá como referência, que ele já está em todas as lives, ele é o cara que tem mais seguidores do segmento. Então, e aí esse cara, ele começa a ganhar autoridade, né, porque ele é uma celebridade. As pessoas depois... Aí vem um aluno, né, o aluno entra no primeiro ano, ele fala, ele gosta de dermatologia, ele olha, começa a olhar a celebridade, aí começa a referência dele. Então, ele começa a se desenhar a partir dessa referência. Só que aí, essa última categoria aqui que eu estou mostrando para vocês, que eu chamo de super autoridade, tá? Super autoridade é o seguinte, ela é muito mais do que uma autoridade. Assim, são 3 características que você constrói uma super autoridade. Hoje, quando você começa a construir a partir daquelas premissas que eu mostrei, você monta um profissional que você olha para ele e você fala, essa pessoa ela nasceu para isso, né? Não é só uma autoridade. A segunda coisa é que ela é muito mais verdadeira, porque você construiu essa imagem dessa pessoa a partir dela mesma, tá? Então, quando você vê uma celebridade, né, a gente vê uma celebridade aí, um artista, quando você vê que ele não correspondia à realidade, aquele desenho, acabou a celebridade para você na nossa mente. Porque ele simplesmente nasceu daquele jeito para a gente, né? Nossa, o cara é perfeito, ele não tem defeito. Mas quando a gente desenha, e a gente desenha isso daqui, eu consigo fazer simplesmente apresentando. Se a gente pegar aqueles parâmetros de apresentação do profissional para desenhar a autoridade dele, num áudio de 2 minutos, isso eu tenho em outros vídeos, a gente consegue desenhar uma super autoridade, tá? Então, a outra coisa que define o último item dessa super autoridade é a proximidade. Ou seja, a celebridade está longe, eu não tenho alcance a ela. Agora, o fato de eu ter proximidade a essa super autoridade, eu coloco ela num patamar superior à celebridade. E isso daqui, esse conceito que eu estou falando explica por que lá o Celso Portiolli escolheu o meu terno e não da maior marca. Porque a marca não estava acessível, porque não tinha esses fatores, tá?
Então, é esse conhecimento que eu tenho mostrado para eles, para que eles se desenhem de uma forma muito mais forte. Eles ganham uma força se apresentando muito maior do que às vezes, pô, eu tinha profissionais que me escolheram, tinha profissionais que tinham muito mais seguidores do que eu, né? E isso eu vejo quando eu falei, né, eu fiz uma pergunta para vocês. Vocês já viram alguém se apaixonando pelo seu perfil do Dr. Alia? Então, eu vi, né, o exemplo que eu estou dando agora é da doutora Vivian. Então, a doutora Vivian, simplesmente por mudar e construir o perfil dela a partir disso, né, teve pacientes que chegaram para ela e falaram, nossa, eu tinha um pavor de operar por varize, de operar a varize, tinha um medo. Então, leu o perfil dela no Dr. Alia e se apaixonou e fez a operação, depois criou uma intimidade muito forte, né? Então, isso aqui é o desenho da super. Esse é o nosso objetivo, é desenhar a imagem do profissional a partir dele, tá? Esse é a grande mudança. E aí, a gente começa a entrar, por exemplo, em concorrência. Hoje vocês têm uma concorrência muito forte com o quê? Com biomédico, com farmacêutico, né? Eu estava agora há pouco falando com uma farmacêutica, porque compete com os vasos superficiais, tirar, e ela falou, pô, às vezes vem, né? Eu vejo muitos pacientes que vão lá fazer o procedimento porque não sabe exatamente a diferença entre uma varize e um vaso superficial, e aí o profissional acaba fazendo, né, por baixo dos panos. Então, você vê que vocês vão ver os outros profissionais tomando, né, essa briga de posicionamento. Antigamente a briga era judicial. Lá, como eu falei, no Congresso, definiu-se judicialmente os procedimentos. Só que as brigas judiciais começaram a sobrepor os posicionamentos, né? Hoje, o público de fora, quem é a autoridade para ele? Aquele que resolve o problema dele. Se ele seca os vasinhos, ele é autoridade. Percebe? Então, e antigamente você achava que você tinha que entrar na justiça e funcionava, mas isso não funciona mais agora, né? Hoje a concorrência ela se tornou muito mais ampla e hoje a justiça ela se demora muito mais, tem muitas reviravoltas, tem outras classes profissionais entrando em brigas judiciais, as classes profissionais elas estão ficando mais fortes, aí você vê outros segmentos entrando, então o grande lance aqui desse desenho da autoridade de vocês é que o profissional ele tem que ser capaz de desenhar a autoridade dele, percebe? Então, quando ele acaba caindo naquele sistema que eu falei, né, das referências, ele acaba tendo muito essa dificuldade de se desenhar. E aí o público vai perguntar para o público de fora, ele vai olhar e vai falar, cara, quem resolve o meu problema aqui? É um farmacêutico, é um biomédico? E aí ele começa a escolher. Então, se o profissional ele não tem, né, a capacidade de desenhar a própria autoridade dele, né, e quando eu estou falando autoridade, por quê? Porque por mais que o vascular ele tem conhecimentos, ele tem investimentos muito maiores do que esses profissionais, do que os outros. Eles têm capacidade para desenhar, para saber o que é aquele problema da varize, muito mais do que os outros profissionais. Só que se ele não conseguir levar isso para frente da imagem dele, então ele perde posicionamento dos outros. Tá? Então, é isso que vai acontecer para o público de fora. E isso é o desenho da autoridade. E por isso que a gente começa a desenhar esse profissional para que a imagem dele se torne mais forte até do que todos os profissionais. Então, é isso que eu tenho visto na prática. A gente inverter o modelo, a gente consegue fazer isso. E quando eu estou falando hoje, né, você não tem só o médico que é a autoridade. Você tem um médico também que escolheu viajar o mundo inteiro, atendendo online. Você percebe? Então, não está só em jogo a forma, né, a competição pelo seu atendimento. Está em jogo também, dá para desenhar, é possível desenhar aqui, combinar o estilo de vida do profissional e dar mais autoridade para ele ainda do que daria para qualquer outro profissional. Então,
percebem? É muito mais do que só ser uma autoridade de mercado. É você conseguir reunir tudo aquilo que você quer viver, a forma que você quer viver dentro da tua profissão. Isso gerar mais autoridade ainda do que o normal. Então, aqui nesse sistema, eu já levei profissionais para rádio, eu já levei para TV, eu já levei muitas mídias que vocês ignoram, né? Para lives. Então, quando eu pego para desenhar esses profissionais, a gente começa a desenhar exatamente as referências que vão levar ele para esse patamar aqui. Então, por isso que a gente começa a desconstruir, por isso que eu falo tanto da gente desconstruir aqueles conceitos, diferenças, para que vocês entendam, né? E falar, não, realmente, eu tenho que desenhar o meu caminho aqui. E esse caminho vai ser o caminho para vocês desenharem autoridades muito além do que vocês... Porque na cabeça de vocês, vocês achavam que só tinha que se destacar. Eu quero me destacar no mercado. Então, eu mostro para eles que é possível eles desenharem um patamar de autoridade muito maior do que eles imaginavam. Quando eles saírem da referência e eles descobrirem o caminho para isso daqui. Tá? E isso resolve problemas até como o que a gente está passando agora, a pandemia. Eu vejo que um dos profissionais que mais sofreu com a pandemia, na minha visão, vocês vão poder me confirmar, foi o vascular, né? Porque ele perdeu assim, a relevância do serviço dele, perdeu tanto um pouco de sentido para o momento. E agora eu vejo eles estão retomando. Mas nesse sistema aqui, eles entendem que a autoridade deles não é só fazer varize, não é só a trombose. Então, eles começam a desenhar uma profissão que é muito mais do que isso. Eles descobrem mais de 100 autoridades dentro desse sistema, tá? E essa plasticidade de posicionamento que poderia prevenir um momento como esse, que é a pandemia, que ele entender como ele pode se reposicionar, não só pelo serviço dele, como ele poderia. Eu vi profissionais que a gente, por coincidência, estava desenhando a liberdade dele, né? Ou seja, eu quero que você desenvolva um sistema que você seja livre aqui. Não que você fique preso a essa sua autoridade só da varize. Não, eu quero que você desenhe o teu curso online, que você seja uma autoridade em outro patamar, tá? E aí, isso deu fôlego para ele, porque ele tinha um curso para vender. Ele tinha a autoridade dele posicionada em outra maneira. Ele tinha entendido, né, que ele precisava ir além de se destacar. Ele precisava ter outros braços. Ele tinha outras autoridades. Ele podia atuar de outras maneiras. Então, você se reposicionar é isso. É você entender as várias frentes que você pode atuar. E não você desenhar né, como eles estavam muito represados nessas referências. Então, isso cria para vocês muitas barreiras para se diferenciar. Então, como que isso daqui eu operacionalizo esses profissionais? Eu estou mostrando isso daqui, por quê? Porque vocês estão também, isso acaba sendo um vício do mercado, que vocês acabam escolhendo os caminhos de marketing. Isso acontece, eu vejo muito com advogados, dentistas. Não, eles escolhem marketing para advogados. Eles escolhem marketing para dentistas. E aí eu pergunto, tá, mas marketing é se diferenciar, né? Se você quer se diferenciar, por que você está indo num curso que ensina a mesma coisa para todos os profissionais? Então, quando vocês pegam e quanto mais nichado isso for, mais cópia você vai fazer. Se você fizer um marketing para neurologistas de câncer de cérebro da parte, todos vão aprender a mesma receita de marketing. Então, dificilmente eles vão ficar diferentes, né? Então, quando eu vendia anúncios de campanha, hoje eu não sou uma agência de marketing, né? Hoje eu atuo ensinando esses profissionais a como eles desenharem a autoridade deles, tá?
E eu tinha, quando eu vendia para os pequenos comércios, e aí eu falava para eles assim, falava, olha, dava um plano para ele de marketing e falava, faz isso daqui, ó. Aí ele falava assim, pô, mas ninguém fez isso. Eu falava, é exatamente porque você vai fazer, porque ninguém fez. Então, desde a base dos comércios, eles estão ainda, eles têm esse vício de olhar para alguém e de falar assim, pô, ninguém fez isso. Eu não tenho nenhuma referência para copiar, então eu não posso fazer. Percebe? Então, é esse vício que eu tento tirar esses profissionais. E por isso eu junto eles nesses grupos aqui. Hoje, você está vendo aqui, esse é o grupo do mês passado. Ele é um dermatologista. Ele é um gestor de TI. Ela trabalha com seguros. Ela trabalha com coworking. Ela é advogada. Ele é ilustrador. Então, eles entram nesses grupos para criarem imagens que vão ser realmente diferentes. Então, quando eu era, né, mais 10 anos atrás, que eu tentava colocar um plano para esses profissionais, eu sei que era difícil para eles conseguir imaginar ser diferente. Porque é sempre um risco ser diferente. Mas como hoje foi desenhado um sistema em que o diferencial do profissional ele vem dele mesmo, né? A gente consegue, e ele se sente, muito, para mim, é apaixonante ver um profissional entender as melhores partes dele, entender que ele é a pessoa que vai ser diferente e todo o diferencial, todo o brainstorm vem a partir dele. E aí, quando você faz isso, você tem um profissional que ele é muito mais orgulhoso do que ele faz, ele sabe ter uma plasticidade de posicionamento, ele sabe interagir ele sabe sair da bolha e pegar o que é bom dos outros sem ele ser uma cópia, sem ele precisar seguir uma referência. Entendem? Então, é você saber, né, de fato, se tornar um arquiteto da tua imagem. Então, você saber usar o que cada mercado tem de melhor. E aí vem uma importância muito grande, que é o conceito, que é a diferença entre imagem e marketing, né? Então, se vocês souberem isso daqui, vocês vão ter um diferencial já absurdo, tá? Se vocês compreenderem, porque a imagem é o profissional. Por que eu desenho uma imagem de um profissional sem olhar para ninguém? Para que ele realmente seja diferente, tá? E como eu mostrei, o marketing é você fazer aqueles 3 passos que eu mostrei, que é você pegar a referência e você, né, partir da referência e ir para o diferencial. Então você acaba criando cópias. Então, quando você entende que o que você faz de melhor, as tuas melhores habilidades, tudo o que a tua história, ou seja, usar isso como uma engenharia para construir a tua imagem, né? Não é só contar a tua história, é entender que tudo o que sai da imagem do profissional é ele. Ele não precisa olhar para ninguém. E aí eu até brinco, falo assim, hoje o mercado ele está acostumado a fazer um logo. Só para vocês terem uma ideia assim do problema que eu estou falando, do tamanho do problema. Você vai hoje um designer, ele desenha um logo de um profissional. Se você chegar agora em qualquer agência de marketing, ele vai falar assim: quem é a sua referência? Aí você fala, fulano. O que ele vai fazer? Ele vai pegar um logo, ele vai olhar todos os logos do mercado e vai falar assim: toma, desenhei um logo para você. E esse logo ele vai ser o ponto de partida de toda a tua comunicação, as cores que ele escolher, tudo a partir, ele vai sair desse logo. Só que aí eu brinco assim, um logo, ele é uma representação visual da sua cara, né? É para você, ou seja, olha aqui, ó, meu logo. É como se fosse uma pintura muito simples do que melhor representa você. Eu vou dar uma aula semana que vem, na segunda-feira, sobre identidade profissional do zero. E vocês vão entender por que você desenha esse logo e eles não sabem. Então, quando ele te entrega, ou seja, esse logo, ele é para ser como se fosse uma pintura da sua cara. Ele tem que representar você. Só que esse designer, ele olhou para todo mundo no mercado
menos para você. E aí eu falo, pô, se você vai desenhar uma pintura de um rosto, você precisa olhar para outros rostos para desenhar uma pessoa? Aí fala, não, né? Então por que você precisa, para desenhar um logo, olhar para todo mundo, menos para o profissional? Usar todas as referências de mercado. Ou seja, é porque o mercado, eu tenho mostrado para eles, o mercado não sabe fazer a leitura do profissional e transformar isso aqui, ó, a imagem dele no marketing dele. E eu tenho provado que quanto mais você fortalece a imagem do profissional, da pessoa, mais forte fica o marketing dele, tá? Você pode, isso fica muito claro nas grandes personalidades, né? Então, quando você vê, vamos falar um pouco, sair um pouco do meio médico, você fala de uma banda, né? O Iron Maiden. Por quê? Porque que, né? Ele tem uma imagem muito grande, ele não se adapta, ele não muda ao sabor do mercado. Ele canta lá a mesma música já faz anos e mesmo assim as pessoas gostam, né? Então, eu tenho mostrado como e isso que a gente não consegue desenvolver a visão isso nos menores profissionais. Isso que eu falei, né, o exemplo que eu dei da doutora Vivian, eu tenho observado isso em todas as escalas de profissionais. O melhor caminho para você desenhar a tua imagem não é olhar para o mercado, é olhar para você. E quando você souber transformar aquilo que é o profissional, trazer para frente da sua imagem, né, para o seu site, porque aí isso vira até um paradigma. Você fala assim, eu tenho um site. Alguém chegou apaixonado por você por causa do seu site? Alguém viu você e viu uma coisinha, né? E aquilo por si só vendeu. Então as pessoas estão até acostumadas que elas fazem coisas, algumas coisas de marketing por fazer, porque ela tem que fazer. Ela tem que ter um site, ela tem que ter uma rede social, ela tem que postar, tem que fazer um conteúdo. Então isso acaba tirando o que ela sabe realmente que é o diferencial dela. E aí, esse é o último raciocínio que eu vou mostrar para a gente. Então, o que acontece? A nossa carreira está baseada em dois pilares, principalmente. Ou seja, o conhecimento e a imagem. Tá? Então, o que acontece? E isso a gente está falando também. Eu acho que a medicina tem até muito mais essa carga do que os outros. Os vasculares ainda mais. Então, você tem aqui uma carga de conhecimento gigantesca. Você tem muito conhecimento, você tem muito tempo, muita energia e muito dinheiro gasto aqui em conhecimento. E aí, o que eu vejo normalmente, o padrão de mercado é, tá, eu preciso me diferenciar, eu preciso... E aí, o impulso deles é sempre buscar mais conhecimento. Eles querem mais um MBA, eles querem mais uma especialização, eles querem mais um título, né? Então, e aí o que acontece? Essa barra da imagem ainda fica aqui, ó, muito baixa. Ou seja, eles não sabem converter o que eles têm de conhecimento em imagem, né? Eles não sabem vender a imagem deles. E eu tenho mostrado como o estudante que ele começa desde lá, ou seja, qual que é o ideal de profissional? É que você consiga equilibrar, né, o quanto você tem de conhecimento, o quanto é valioso. Os profissionais que sabem, às vezes, que têm um conhecimento básico, e isso explica por que, que o meu termo, né, por que, que pessoas que tinham muito mais conhecimento, que tinham essa barra aqui muito maior do que eu, por que, que elas queriam participar da minha palestra? Porque eu sabia trabalhar a minha imagem, o básico de conhecimento que eu fui buscar era muito mais valorizado. Então, quanto mais, às vezes, você investir num novo equipamento aqui, você colocar o melhor equipamento do mercado, você colocar toda a infraestrutura aqui, fazer todo o teu gasto, não vai automaticamente vender você, né? E é isso que eu vejo, uma capacidade dos profissionais em converter, né, conhecimento em imagem. Então, eu falo que é
você ir enchendo a barrinha da tua imagem aqui. E quando eu vejo, por que que eu mando um profissional para rádio? Por que que eu mando um profissional para uma live? Por que que eu mando para TV? Para que eles exercitem, para que eles consigam cada vez mais dominar as ferramentas de comunicação. E quando eles, é muito incrível, né? Quando eles mudam a forma de se apresentar, a forma de se apresentar perante ao paciente, quando eles usam aspectos diferentes de imagem aqui, né? Diferente só da especialização. Olha, é um profissional, é especialista em angiologia, é o especialista em tal coisa, né? Foge dessas imagens padrões, ele consegue mostrar mais, ele consegue mostrar de uma forma rápida que a história de vida dele, na hora que eles aprendem, como eu falei, a contar em 2 minutos, da forma certa, a história de vida ali no momento do atendimento, o valor a admiração já muda, o resultado já muda, né? O que eu achei mais apaixonante, isso eu confesso que foi até uma descoberta no meio do meu caminho, de toda essa ciência que foi criada, foi a capacidade que esse sistema tinha de transformar profissionais em artistas. Porque aí o doutor chegava para mim e falava, meu, paciente olha para mim, parece que eu sou um artista. Então, porque simplesmente ele soube mudar um pouquinho dessa barra aqui, e vocês não fazem ideia do valor de investimento que vocês colocam no marketing. O que acontece? Quando a gente está investindo em marketing, em anúncio, em site, em todos os programas de marketing, você está tentando fazer a entrada da comunicação na cabeça do nosso cliente, do nosso paciente, do nosso cliente. Só que você está fazendo ainda pelo aquele sistema que eu mostrei, pelo sistema normal de marketing. Não é por fatores que realmente comunicam para o nosso paciente, para o nosso cliente. Então, quando a gente pega aquele sistema e pega o que esse doutor aqui, esse profissional, ele tem de melhor, e ele mostra, ele traz isso para a imagem dele, é isso que realmente conecta, percebe? E aí isso faz, de fato, mudar aquele sistema de marketing que a gente conhece e você criar uma conexão direta com as pessoas. E isso tem um resultado muito mais forte do que qualquer investimento. Porque quanto menos você fizer isso aqui que eu estou falando, mais você vai ter que investir em marketing. Mais você vai ter que fazer a mesma coisa que as TVs faziam, que é fazer uma propaganda, passar no Faustão um mês para começar a entuchar na cabeça deles de que eles têm que consumir aquilo lá. Ou seja, o investimento é pesado. Ou seja, e a gente tem ainda essa mentalidade de achar que investir em marketing é investir muito, né? Mas eu mostro para eles que eles mudam poucos aspectos da imagem deles e eles vão ter muito mais resultados por causa dessa inversão de referência. Então, e uma coisa importante, né? Quando a sua imagem ela não está crescendo, na verdade ela está diminuindo. Se você não está criando esse fator da sua imagem crescer, né? Se você acha que está confortável nesse degrau que você está, na verdade a tua imagem ela está diminuindo, porque o mercado ele está correndo atrás. O mercado, o que acontece? Eu vi profissionais vasculares que eram grandes referências, só que o que acontece com aquele menino que está saindo agora da especialização? Ele já está olhando para essas referências, para os profissionais que estão lá na frente, e ele está tentando copiar eles. E aí, quando ele copia e ele tem mais seguidores, e aí ele consegue se conectar com o público, e aí ele desenvolve a rede social dele, ou seja, aos olhos do público ele vira maior, ele vira mais autoridade, né? Então esse é o perigo. Por quê? Porque aí é que o profissional ele começa a perder posicionamento, mesmo esse profissional que era uma sumidade
da área. Então, vocês têm que estar sempre, né, eu sempre estimulo eles, eu vou empurrando eles para sempre desenvolverem e melhorarem o posicionamento deles, independente se eles estão no topo ou não. Então, é isso que acontece aqui quando a gente começa a inverter. Pessoal, eu vou para o último slide. O que vocês quiserem perguntar pelo chat agora, o que vocês quiserem comentar, o que vocês se identificaram, eu queria muito ouvir vocês, tá? Alguém tem uma observação? Alguém se identificou? Regina, oi, aula excelente, obrigado. O que você achou, Regina? Quer falar? Muito esclarecedora, muito bom. Pessoal, então essa aula aqui, né, eu estou mostrando para vocês mostrando o caminho, né, para vocês desenharem a imagem de vocês, né, isso para vocês que não me conheciam ainda, isso para mim é uma ciência, né? Isso tem sido praticamente a minha batalha, em fazer os profissionais entenderem o caminho certo para a imagem deles. Isso vocês vão poder acompanhar. Eu tenho mais aulas, né? Eu tenho toda semana, eu estou dando uma aula diferente. E o que eu quero convidar vocês também, né, estimular vocês, é porque nem sempre eu vou fazer uma aula pro cirurgião vascular. Mas isso também é a imagem de vocês, entendem? Porque, como eu falei, não é só aquela aula para o cirurgião vascular que vai ser agregadora para vocês. Então, é estimular vocês a não só seguirem o mesmo modelo que todos estão seguindo, né? E isso cria uma dificuldade para vocês muito grande, né? Às vezes eu vejo vocês, às vezes desenvolvem até a rede social, vocês são seguidos por médicos, vocês seguem médicos, né? Eu tenho um aluno que um colega de trabalho dele, ele reclamou, falou, pô, você não curte as minhas postagens. E eles são colegas de profissão. E aí o meu aluno falou para ele, falou, cara, eu não sou teu público. Não sou eu que tenho que curtir a tua publicação, não sou eu que tenho que interagir com a tua publicação. É o teu público, você tem que se comunicar com ele. Percebe? Então, o vício é até de achar que é os colegas que têm que aprovar o trabalho de vocês, né? As referências. Então, vocês acabam muito viciados dentro dessa... E quando vocês encontrarem aquele caminho que eu falei, é o caminho para se comunicar com o público. Não é o caminho para se comunicar com outros profissionais. E aí que vocês vão encontrar realmente a saída daquele modelo que eu mostrei para vocês, tá? A Regina aqui falou pura verdade. Boa.